Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar de um assunto que foge um pouco do que eu costumo falar com vocês. Eu vou falar sobre capins. Quem entende de capim mesmo foi o meu professor Bonifácio, ele que me ensinou o que eu sei basicamente de capim. O que acontece muito é das pessoas não entenderem as funções das partes da planta. Então eu tentei fazer de uma forma bem simplificada para o leigo entender quais são as partes da planta. A primeira parte que nós vamos estudar seria a folha da planta. Qual a função da folha da planta? A função básica da folha para a planta é captar energia, como se fosse uma placa fotovoltaica. Então, quanto mais placas fotovoltaicas a planta tiver, mais energia ela vai captar, até um ponto de que uma placa começa a fazer sombra na outra, ou que as placas começam a ficar velhas e elas diminuem a captação de energia. O caule da planta, além da sustentação para a planta ficar em pé, ele tem uma função como se fossem fios que vão levar essa energia captada na folha para a raiz. E a segunda função do caule seria uma tubulação para trazer os nutrientes captados pela raiz e distribuição desses nutrientes na planta. A raiz tem basicamente três funções. A primeira função é segurar a planta no solo, seria uma âncora, ancoragem da planta. A segunda função seria uma função de uma bomba, como uma bomba d'água, que vai captar os nutrientes diluídos na água que tem no entorno da planta e bombear esses nutrientes ativamente para o resto da planta, subir esses nutrientes na planta. E a terceira função seria uma função como se fosse uma bateria. A energia que as folhas vão produzir e que são excedentes para o funcionamento da bomba da raiz vão ficando armazenadas na raiz como se fosse uma bateria. Quando o animal chega e come a folha, você tem uma redução de área foliar, então você vai ter uma redução de captação de energia. O que a planta vai fazer? Ela vai buscar aquela energia armazenada na bateria lá na raiz, para tocar a bomba para funcionar, captar os nutrientes que tem no entorno da planta, bombear aquilo e refazer novas placas solares. E com isso vai refazendo, vai aumentando a área foliar, vai aumentando a captação de energia, chega um ponto que a energia que a planta produz é o suficiente para funcionar, a bateria para de se descarregar. Quando começa a ter uma produção de energia na folha maior do que o que a planta precisa, essa bateria volta a recarregar. Um problema muito comum que a gente tem em pastagem: comer muito e tirar muita área foliar. Então, essa planta vai ter que puxar muita energia da bateria para poder reformar a área de folha. E o segundo problema mais comum é o pastejo muito frequente. Não dá tempo de reformar a área foliar e rearmazenar nutrientes na raiz. E aí o animal vem, come a folha nova, chega uma hora que ela tem sempre que ficar buscando energia na raiz, chega uma hora que a bateria se descarrega e a planta começa a morrer, ou então as invasoras começam a levar muita vantagem ali em volta, por competição de luz, e essa planta é invadida e é o pasto invadido. Quando você tem uma redução muito grande de área foliar, por exemplo, é muito comum o capim cortado na capineira. Você corta tudo, não deixa folha nenhuma. Demora alguns meses, até um mês, ou 2 meses, ou até 3 meses, para refazer aquele pé de capim com folha suficiente para repor energia na raiz e você poder cortar de novo. Quando o animal pasteja e corta demais a folha, deixa menos do que 10% do que tinha de folha original, você vai ter um tempo de espera maior do dia que você tirou o gado para você poder voltar com o gado de novo. Agora, você tirar muito pouca folha é ruim, porque você vai ficar com muita folha velha no teu pasto. E a folha velha o animal não gosta. O grande segredo do manejo de pastagem é cortar na hora que já tem reserva suficiente na raiz para poder propiciar uma rebrota mais rápida e não demorar demais para o capim não ficar velho.
Esse é o balanceamento. Vai depender da planta que você está usando, da adubação que você está usando ou não adubação, do descanso que você está e da época do ano. No verão, na época chuvosa do ano, que é quente e úmida, a planta rebrota muito mais rápido do que na época do inverno, que tem menos luz, menos temperatura e menos umidade. E como que você sabe a hora de colocar os animais no pasto? Hoje em dia existem vários autores que indicam você medir a altura do pasto, uma altura para entrada, uma altura para saída. Funciona muito bem. A experiência que eu tenho no pastejo com Napier é que você deve colocar os animais quando o capim chega na altura das costas da vaca e tirar quando o capim chega na altura da barriga da vaca. Isso é a minha experiência com Napier. No caso de capim de corte, ou até em alguns pastos, você pode usar um outro sistema que também é bem simples. Amarelou a primeira folha perto do chão, esse capim já tem nutrientes suficientes armazenados na bateria dele, na raiz. Agora, você tem, por exemplo, um Napier, que quando ele é bem nutrido, ele tem 2,5 metros de altura, ele amarelou a primeira folha com 1,20 m, 1,30 m, é porque esse capim está passando fome. Então ele ficou velho, a folha ficou velha e o capim não chegou na altura desejada. Aí você tem que melhorar a adubação. Se ele está bem alto e a folha ainda não amarelou, ele está bem nutrido. Aí você tem que ver para cortar, para ele não ficar muito duro. Quando o produtor não respeita o descanso do capim, ele começa a desgastar as reservas de nutrientes do pasto. E aí são esses pastos que duram muito pouco tempo, ou que são muito invadidos. Porque a planta que é muito pastejada, ela não faz uma boa cobertura de solo, então ela não sombreia as competidoras, que são as plantas que a gente chama de invasoras. Ou então cresce uma planta pequena, raquítica, que não vai ter força para poder dominar o terreno. E aí ela é invadida ou ela acaba. São uns sistemas simples que você vai, com o tempo, afinando o teu olho. Não tem uma receita própria. Quer mais detalhe? Procura podcasts mais voltados para a forragicultura mesmo. Eu sou um criador de boi com alguma experiência em pastagem, só. Isso é que eu tinha para falar para vocês nessa pequena intervenção sobre pastagens. Muito obrigado.